Como é que está, meu aluno de Direito? Vamos dar continuidade a estudar a nossa legislação civilista, a estudar realmente aquilo que irá acrescentar na nossa vivência conhecimentos que vai estar presente na prática jurídica odiernamente, dia a dia, na vida do profissional de advocacia, na sua vida e na minha vida. Pois bem, eu quero que você pegue a sua lei e vamos lá para o Decreto-Lei. Decreto-Lei 4.657 de 1942, que trata a respeito de quê, professor? A respeito de lei de introdução. Lei de introdução às normas do direito brasileiro. Pois no artigo 6º desta lei que aqui referenciamos, nós estaremos nos baseando em assuntos de suma importância, voltado em quê? Voltado em relação à aplicabilidade da lei, voltado em relação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada. É muito importante você ter esta concepção, ter esse conhecimento, essa interpretação, porque dependendo de um julgado, dependendo de alguma coisa que aconteça, que o seu cliente coloque na sua mesa, em seu escritório, você vai entender se aquilo que ocorreu está dentro da proteção dessa legislação, número 4.657 de 42, a lei de introdução às normas do direito brasileiro. Se realmente o ato foi eficaz, se o direito foi adquirido, se não cabe mais recurso porque tornou-se coisa julgada. Então, fique atento. Essa é a dica. Preste atenção e vamos então estudar um pouquinho. O nosso tema desse vídeo está aqui na pedra, na lousa, na tábua. Diz assim: da aplicação da lei no tempo. Então, a respeito de que nós vamos estudar nesse vídeo? A aplicação da lei no tempo. Pôr em prática, quando é que a lei passa realmente a ter a sua eficácia imperativa respeitada? Pois bem, nós sabemos, e nessa mesma lei nós estaremos lendo alguns artigos, nós sabemos que a lei nasce com a sua promulgação. Nós sabemos que a lei, ela nasce dentre vários motivos. Um deles é o interesse público, a necessidade social, inclusive para manter a paz social. E as casas legislativas, legiverantes, tais como a Câmara Municipal no âmbito municipal, as assembleias estaduais no âmbito estadual e o Congresso Nacional, formado pelas duas casas, Senado e Câmara dos Deputados Federais, que fica lá em Brasília. Então, dentro de um projeto de lei, ela chegando a ser promulgada, ela terá então, com a promulgação, o seu nascimento e a sua vigência. Dar-se-á quando, professor? A partir do momento que ela passa a ser publicada e é respeitado, caso não seja a própria lei que indique o seu período de vigência, a lei temporária, ela deverá sim ser respeitada a vacatius legis, o período de vacância dessa lei após a sua publicação, e aí sim nós estaremos dentro da aplicação da lei no tempo. Por quê, professor? É muito importante que as nossas ações, é muito importante que os nossos atos, que são as ações humanas, respeitem a eficácia da lei naquela égide em que ela foi publicada, que passou a valer, que passou a ser eficaz e imperativa. Pois bem, a regra, meu querido aluno de direito, preste atenção. A regra está aqui nas tábuas. Diz o seguinte: aplicadas quem? As leis, aquela lei que entrou em vigência, aplicadas em situações futuras. A regra é essa, que uma lei, ela nascendo com a sua publicação, ela vai ser aplicada, ela vai atingir, enquanto estiver em vigência, em situações futuras.
Quando apenas em situações futuras, existem exceções que veremos com calma. Venhamos então a entender que a aplicação de uma lei que nasceu com sua promulgação, que a lei que passou a ter início com a sua publicação no tempo, em regra elas são aplicadas em situações futuras, beleza? Tá bem claro? Dali para frente, calma, vejamos o que podemos aprender mais neste tópico a respeito da aplicação da lei no tempo. Então diz assim, em regra aplicadas em situações futuras. Aí vem o contraponto, não se aplicam a situações já constituídas anteriormente. Então aqui está nos deixando nesse parágrafo muito claro que elas se aplicam a situações futuras da posteridade, aquelas em curso e até aonde ela estiver com a sua vigência acontecendo, ela não foi revogada, ela é a lei existente para tratar daquele assunto em questão. Então elas não se aplicam em situações já constituídas anteriormente. Por isso nós estaremos estudando assuntos importantes nesse vídeo a respeito de coisa julgada, a respeito de ato jurídico perfeito e a respeito de direito adquirido. Mas diz assim, excepcionalmente, exceção, por exceção, aqui nós temos a retroatividade da lei. Então esta regra, ela comporta uma exceção. Na verdade são duas, estaremos vendo. Quais são essas exceções, professor Edson? Então, entramos aqui na exceção da retroatividade da lei. Retro, voltar atrás. Então, a lei que ela teve a sua promulgação, que ela teve a sua publicação, que foi respeitado a vacância da lei, que passou a ser efetiva naquele determinado tempo, ela age, ela é aplicada a situações, qual? Futuras. Qual? Futuras. E também não se aplicam a situações já constituídas anteriormente, exceto o que estaremos vendo aqui, em duas situações, aplicação a fatos passados. Quais são essas duas situações que a lei então ela retroage para serem aplicadas a fatos passados? Vejamos a primeira. Lei penal quando for mais benéfica. Então, se aquela lei, por exemplo, uma lei que foi ali publicada, feita pelas casas legiverantes, que tornou aquele tipo penal mais brando, ela retroage no tempo para beneficiar aquele réu apenado, condenado, ela então se amolda, então o réu se beneficia. Vamos dar um exemplo. Um tipo penal que de repente a pessoa teve a sua restrição de liberdade, privação de liberdade, porque ela portava uma quantidade X de maconha, por exemplo. E a lei na época entendia que aquela quantidade constituía tráfico de drogas, de entorpecentes ou coisas do gênero. Então ela foi presa. Mas, num futuro, essa lei ela teve a sua revogação. Ela então foi revogada por uma nova lei. E essa nova lei, nesse tipo penal, entendeu o seguinte, que X quantidade de maconha, essa quantidade, em termos hipotéticos, ilustrativos, ela já não caberia mais a privação de liberdade. Mas seria então uma situação mais benéfica para aquele réu que foi preso ali no passado, na égide da lei anterior. Nesse caso, por excepcionalidade, como ela foi então redigida, como ela foi publicada e como ela revogou a lei anterior e naquele quesito ela beneficiou o réu nos seus termos, o réu toma posse desse benefício e usufrui esse benefício. Então aquela lei futura retroage na lei penal para o benefício do condenado que esteve ali apenado, condenado com base num tipo penal mais rígido. Vindo a lei posterior, mais branda, beneficia então aquele réu. Ok? A outra situação que a lei
que a aplicação da lei não pode prejudicar, ela não pode prejudicar direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada. Então, uma lei nova que passa a existir, ela não pode prejudicar direito adquirido. O que é direito adquirido, professor Edson? Estaremos passando para você. Ela não pode prejudicar coisa julgada e nem ato jurídico perfeito. Preste atenção, ato jurídico perfeito, ok? Lícito, ok? Pois bem, mas aqui o decreto-lei que está em suas mãos e em minhas mãos, lei número 4.657 de 1942, esse decreto-lei diz no seu artigo 1º o seguinte: salvo disposição em contrária, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. Então ela nasce com a promulgação, ela tem o seu início com a publicação, e esse artigo 1º dessa lei 4.657 já nos fala a respeito do lapso de tempo da vacância da lei. O artigo número 2 diz o seguinte: não se destinando à vigência temporária, porque tem leis que têm a sua publicação e no próprio bojo da própria lei ela já delimita o seu tempo de vida, né? O seu tempo de vacância. Se ela for temporária, ela com certeza ela terminará rapidamente. Então 2 diz assim: não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra modifique ou a revogue. Então aqui, no caso da excepcionalidade, a lei nova revogando a anterior, ela passa a prevalecer sobre aquela antiga. Tá bem claro? Pois bem, dentro desse nosso tópico, um assunto primordial, o assunto que está ali realmente na questão áurea, no cume da montanha, é a aplicação da lei nova, a lei que surgiu nova, revogando uma anterior, a lei no tempo. Então ela passa a existir, e enquanto ela está existindo, enquanto ela está sendo imperativa, exigindo que a sua eficácia, o seu respeito dentro do ordenamento jurídico, é muito importante você ficar sabendo a respeito dos limites, do poder, do alcance da lei, que em regra, em situações futuras, ela se aplica, e por exceção, em situações pretéritas, a exemplo de lei mais benéfica, no caso de lei penal, lei criminal. Então, dentro desse contexto, essa lei 4.657 de 42, todo o nosso estudo está baseado aonde? No artigo 6º. E diz assim o artigo 6º: a lei em vigor, foi publicada, terá efeito imediato e geral. Então ela nasceu, venceu a vacância da lei, ela terá o que? Efeito geral. Tá aqui, ó, imediato e geral. Ela passa a valer, ela é a mandatária, ela que resolve. Aí diz assim: respeitando o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada, que é o nosso tópico central que estaremos estudando logo mais a respeito de situações, excetuando a questão de lei mais benéfica criminal. Nós estamos aqui citando que a lei, que em regra para o futuro a sua aplicabilidade, ela não pode prejudicar direito adquirido, ato jurídico perfeito, como também coisa julgada. E aí, para explicarmos esses 3 elementos, essas 3 proteções que dá garantia, né, à pessoa, ao seu titular, nós estaremos lendo depois, com tranquilidade, os parágrafos. Primeiro, que trata sobre ato jurídico perfeito, o segundo, a respeito de direito adquirido, e o terceiro, a respeito de coisa julgada. Bacana? Fique atento, preste atenção. Pois bem, meu aluno de direito, estudando essas 3 situações, vamos dar continuidade e observemos aqui que eu coloquei item A, B e C, mas eu vou dar início ao B, que é o ato jurídico perfeito. O ato é uma ação humana, alguém que dentro do período de eficácia da lei, que a lei estava vigorando, alguém
por sua prerrogativa, ele se dispôs a exercer um ato, mas preste atenção, esse ato, para ser um ato jurídico perfeito, ele teve de ser feito dentro e em conformidade à legislação da época que ali estava, ok? Então, ato jurídico perfeito é o ato dentro da lei do tempo daquela ação ou omissão, quando ele assim resolveu ali fazer, da lei vigente. Então, se aquele ato, para que ele seja perfeito, foi feito dentro da legislação, naquela época que aquela lei tinha vida útil, imperativa e eficácia, esse ato, essa ação, pode ser considerada como um ato jurídico, o quê? Perfeito. Perfeito. Então, consagra nesse ato feito dentro da lei, respeitando os termos da lei, consagra o princípio da segurança jurídica. Por quê? Porque a nova lei que vem a posterior, ela não pode retroagir para prejudicar aquele que na época que exerceu o seu ato dentro daquela lei, ela não pode, a lei nova, desconstituir, senão causaria ao nosso país uma grande insegurança jurídica. Então é a garantia da estabilidade jurídica, um ato jurídico perfeito dentro da lei vigente na época que ele foi feito. Isso está no artigo 6º, da lei 4.657 de 42, que nos trata a respeito dessa questão. Eu vou dar aqui um exemplo para que vocês possam talvez clarear as ideias a respeito do ato jurídico perfeito. Pois bem, vamos dar um exemplo. Numa região de uma determinada cidade, num bairro, aquele bairro, ele então, claro, predominantemente era um bairro constituído como um bairro residencial. Mas construiu-se ali uma empresa de pequeno porte para fazer talheres, por exemplo. Na época que esse ato, por esse empresário, ele foi executado, com certeza ele o fez com base na legislação na época. E numa área residencial e não mista, ou até então também não comercial, esse empresário, vendo que nada assim tratava, ele tendo um terreno em área residencial, construiu aquela microempresa. E ninguém pôde intervir, e ninguém pôde tirá-lo dali, porque estava em conformidade à lei vigente. Então, esse empresário, ele fez o quê? Ele atuou, teve um ato jurídico perfeito, porque ele seguiu as normas regulamentares, as leis vigentes da época, nada o impedindo que ele levantasse ali um galpão para ter a sua microempresa dentro de uma área residencial, ali dentro constituindo um prédio comercial. Beleza? Tá bem claro? Outro exemplo, dentro do plano diretor de um município, ali estipula que os prédios em volta ali de um aeroporto, por exemplo em Congonhas, poderiam ser levantados até a altura de 15 andares. Pois bem, ele assim o fez, construiu o seu prédio com 15 andares, ato jurídico perfeito. Mas, com o passar do tempo, surgiu uma nova lei que revogou a anterior, e a nova lei diz que nas regiões periféricas a aeroportos, ali no município, por exemplo, de São Paulo, não poderá ter prédios acima de 7 andares. Será que essa nova lei, ela retroagiria para prejudicar aquele construtor que naquela época a lei dava razão a ele construir um de 15? Não, ela não vai prejudicar, porque ele foi feito na época certa, respeitando a lei e a vigência da lei naquele tempo, naquela época. Então ela não vai prejudicar esse ato jurídico perfeito feito lá no passado, pois os posteriores construtores, as incorporadoras, com a nova lei, passará a respeitar, não mais fazer prédios até 15 andares, mas fazer até 7 andares, que é o respeito à nova lei. Pois aqueles constituídos anteriormente se respeitam e não se revoga, pois os novos que serão construídos
deve respeitar a aplicação da lei naquele tempo, naquela égide, ok? Pois bem, direito adquirido. O direito adquirido, ele está no parágrafo 2º. Eu não sei se eu citei, o ato jurídico perfeito está no parágrafo 1º do artigo 6º da Lei 4.657. O parágrafo 2º fala de direito adquirido. Então, olha o que diz o direito adquirido. Quando já incorporado ao seu titular ou à pessoa, algo que ele realmente, dentro daquela lei, na época que estava sendo vigente, ele atendeu às exigências legais, ele lutou para conseguir, e uma vez conseguindo, ele passa a ter um direito adquirido. Por exemplo, a aposentadoria para homens, 35 anos de tempo de contribuição. A lei diz isso, a lei previdenciária. E a exemplo de fulano de tal, ele cumpriu com os registros no CNIS, o cadastro previdenciário, ele conseguiu cumprir e mostrar aos órgãos previdenciários que ele contribuiu 35 anos e que também atingiu a média de idade. Somando os dois, ele tornou-se apto conforme a exigibilidade da lei previdenciária daquele tempo, aonde ele se dispôs a pedir, a requerer a sua aposentadoria. Então, o direito adquirido é aquele que cumpriu as exigências legais na época que ali ele estava vivendo. Então, cumprindo assim, foi beneficiário daquilo e passou a receber o seu benefício de aposentadoria, tornando-se aposentado e adquiriu um direito. Ninguém o tira. Agora, se ele tivesse contribuído 28 anos a esse exemplo simples e hipotético, não alcançaria, deveria continuar lutando para alcançar os requisitos para a sua aposentadoria. Mas, nesse caso hipotético, ele conseguindo, ele dentro da lei, ele faz questão de exigi-la e tornou-se, nessa situação hipotética, um homem aposentado em nosso país. Então, o direito adquirido está intimamente ligado com o ato jurídico perfeito. Então, se a ação do homem ela é feita com licitude, um ato jurídico perfeito, respeitando a legislação da época, nada tem que o questionar. No caso, o ato jurídico perfeito, a ação do homem no direito adquirido, a exemplo da aposentadoria, era ele trabalhar e respeitar as exigências para a obtenção da aposentadoria. Assim feito, ele passa a ter o quê? Um direito adquirido. Ele passa a ter ao seu patrimônio os benefícios concedidos pelo Estado, porque ele cumpriu as exigências previdenciárias. Então, quando já incorporado ao seu titular, ao seu patrimônio, aquele que já pode ser exercido, já pode por quê? Porque ele conseguiu. Agora, o que não pode, uma vez ele aposentado, vir uma nova lei, revogando a anterior previdencialista, mudando de 35 anos para 45 anos de contribuição, ele não pode ser afetado e não será, porque ele cumpriu as exigências da lei da época. Então, a lei não pode prejudicar direito adquirido. A lei nova, mesmo revogando a anterior, ela não pode retroagir para prejudicar um ato jurídico perfeito, ok? E nós temos ali no artigo 6º da mesma lei, o parágrafo 3º, que nos fala da coisa julgada, que realmente é aquilo que dá fim aos litígios, aos conflitos. Coisa julgada define o conflito, busca a paz social. Eu espero que você tenha entendido, eu espero que você tenha compreendido a importância da aplicação da lei no tempo, da nova lei, a partir da sua publicação. E que essa lei, ela em regra, ela existe para situações aplicadas no futuro, ali no tempo presente e também ao futuro, até que ela não seja revogada. E ela não pode prejudicar atos feitos em situações passadas na égide de leis anteriores. Ela não pode prejudicar o direito adquirido, a coisa julgada, o ato jurídico perfeito. E por excepcionalidade, se essa nova lei, que em regra é para o futuro,
ela beneficiar na lei criminal, na lei penal, então ela retroage para beneficiar aquele detento, aquela pessoa que talvez, mesmo que não tenha a sua liberdade ali privada, mas tenha sido apenado de alguma forma, ela retroage para o beneficiar. Esse estudo é muito importante na lei de introdução das normas aí do direito brasileiro, para que possamos, às vezes, colocar nas nossas peças, para que possamos fazer uso no nosso dia a dia na advocacia. Obrigado pela sua atenção. Se você assim desejar, inscreva-se em nosso canal, dê aquele likezinho, toque no sininho, para que você possa receber novos estudos, como aqui foi colocado. Muito obrigado, que Deus vos abençoe.